Amém? Aleluia. Hoje eu quero meditar com vocês em Romanos capítulo 1. Eu quero que você abra a sua Bíblia junto comigo. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. Eu a falar deste encontro, assim, é um divisor. Assim, quando a gente tem um encontro com Deus, nossas vidas são mudadas, nossa história é mudada. Na minha vida não foi diferente da vida de Saulo, nem da vida de Jacó. Foi um divisor. Eu tinha uma vida antes, eu tinha um nome antes, eu tinha uma história antes. Depois que eu fui ao face a face, eu não só ganhei um novo nome perante a Deus, mas me tornei um novo homem. Pude ter atitudes diferentes. Não quer dizer que eu não vou falhar, que eu não falho, eu falho todos os dias. Tenho minhas limitações, mas tenho um entendimento do erro. Eu consigo enxergar o que eu não enxergava antes e reconhecer que ali eu estava errado. Assim, um outro apelo, o pastor Alan fez um, eu quero fazer outro. Aqui quem já foi ao face a face e não vai, e que queira abençoar a vida de outra pessoa, vocês também podem abençoar. Tem muitas vidas que desejam ir, muitas das vezes não tem condição. Então, quem te sentir no coração de abençoar, eu tenho certeza que vai ter várias fichas que vai precisar da ajuda de alguém que tiver esse coração voluntarioso, que possa ajudar, porque o encontro é tremendo. Amém? Deus abençoe, Valdemar. Obrigado. Queria também falar para os líderes, aqueles que pegaram fichas para fazer, que colocaram os nomes. Me entreguem hoje, que eu preciso me programar também para saber como vamos fazer com face a face, programar alimentação, para que tudo fique organizadinho. Mais uma vez, talvez você esteja com vergonha de levantar sua mão agora. Eu sei que alguns já fizeram inscrição, outros fizeram também por um link que eu enviei, mas Deus está dando oportunidade agora, né, para que uma pessoa escreva para você os seus dados. E só levante a sua mão, a pastora Radassa vai ficar aqui um tempo esperando você levantar a mão, ela vai ficar olhando para você. Quem quer se inscrever, por favor, levante a mão. Levante a mão, que só é uma ficha, é só uma ficha por enquanto. Nós vamos orar pelo desejo do seu coração de querer participar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria saber se o pastor Carlos quer dar algum aviso. Obrigado, pastor Alan. Cadê a galera do Fire? É isso aí. Fire Jovem, sábado, nós vamos ter aqui a programação do discipulado, que os meninos vão estar fazendo. Vai ser lá na casa do Caleb Dantas, não é isso, Dantas? Então, sábado, 19 horas, vai ter a reunião de discipulado. E você, meu querido, que quer receber a juventude da igreja na sua casa, todos os meses, pelo menos uma vez no mês, nós estamos fazendo essa programação, onde nós levamos a juventude até a casa, para nós termos um momento de compartilhar da palavra, de louvor, de adoração e oração. Se você quiser nos receber na sua casa, basta você me falar no final do culto, que a gente leva tudo. A gente leva os meninos, leva lanche, leva louvor, leva palavra, se precisar até cadeira. Mas só precisamos de uma porta aberta para a gente falar do amor de Jesus e alcançarmos novos jovens para esse ministério. Amém? Nós estamos com as inscrições abertas para o nosso Fire Camp e também, no mês de maio, está chegando aí a Fire Conference 2024. Vai ser bênção, hein? É isso aí, pastor. Obrigado. Deus abençoe. Pastor Carlos, queria chamar agora Giane e Flávio, diáconos. Graça e paz, igreja. Cadê os casais da nossa igreja aqui, gente? Estivemos aqui domingo passado para falar da nossa caminhada do amor. Quem está animado aí?
Uhul! Eu tô, nós estamos, né, amor? Pessoal, mas assim, falamos que vai ser sábado que vem, porém, alguns casais vieram até nós falar que não vai ser possível nesse sábado, por conta de alguns compromissos. Então, para que a gente tenha um quórum maior, a gente resolveu o Ministério de Casais, os nossos líderes, que é a Maria e o Luiz, resolveu adiar para que tenha mais pessoas, tá? Então, você que está namorando, que está noivo, se prepare para ir conosco na Caminhada do Amor, que não será neste sábado, mas estaremos aqui novamente para uma nova data. Ok? Obrigada. Deus abençoe, meus irmãos. Vou chamar agora o pastor Raul. Vamos orar pelas crianças em nome de Jesus, liberar elas. Peço que todas as crianças venham aqui agora para orarmos. Ixi, elas já estão indo. Podem ir, crianças. Senhor Deus Todo-Poderoso. Então venham, minhas amadas crianças. Gente, esse é o futuro da nação, o futuro da igreja. Nós temos que ter um amor especial por eles. Amém? Vamos estender as nossas mãos a favor das crianças. Senhor Deus Todo-Poderoso, bendito sejas, ó Pai. Peço, meu Deus, que o Senhor estenda o teu poderoso e maravilhoso braço a favor dessas crianças, ó Pai. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, desde já, meu Pai, venha trazer a instrução ao coraçãozinho delas, para que elas cresçam em toda a sabedoria da palavra de Deus, para que elas possam escolher sempre, meu Deus, o teu caminho, ao invés do caminho do mundo. Em nome de Jesus, Pai, que é pela vida delas, ó Deus, o teu reino venha ganhar muitas almas, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa a professora de hoje, ó Deus. Imbua ela com o poder do Espírito Santo, meu Pai, que da boca dela só saia aquilo que o Senhor quer. E em nome do Senhor Jesus, edifica, meu Pai, em nome de Jesus, essas crianças. Amém, amém. Que Deus abençoe, minhas crianças. Vão em paz. Pastor Raul. Vamos orar pelo pastor, em nome de Jesus? Estendam suas mãos para cá. Senhor Deus, muito obrigado pela vida do pastor Raul, meu Pai. Faz tanto sacrifício, ó Deus, a favor do teu reino, a favor dos teus servos, das tuas ovelhinhas, ó Deus. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que toda arte de Satanás caia por terra nesse momento, ó Deus. Que nada venha atingir as coisas do pastor Raul, a família do pastor Raul, a vida do pastor Raul. Mas que ele, meu Pai, seja um instrumento poderoso hoje em tuas mãos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Amém. Graça e paz, igreja do Senhor Jesus. Bênção, que maravilha estarmos mais uma vez, irmãos, reunidos em nome do Senhor. E eu sempre gosto de pensar que nós temos um turno a cumprir durante o dia, principalmente no domingo, quando a maioria das igrejas cristãs se reúnem para adorar ao Senhor Jesus, para cultuarem a Deus juntos. E eu fico pensando que desde o lado do povo da Europa e do Oriente Médio e da África também, já começam as reuniões primeiro do que nós, e depois de nós ainda acontecerão reuniões. O povo que mora no Peru, no oeste dos Estados Unidos, e algumas ilhas do Oceano Pacífico, nós temos igrejas se reunindo durante 24 horas do dia, cumprindo seus turnos. E nesse momento nós estamos aqui cumprindo um turno da igreja, junto a milhares de igrejas no mundo inteiro, profetizando a vitória do Senhor Jesus Cristo, dando glórias a Deus pela igreja, pela existência da igreja, e porque nós estamos aqui como provas vivas de que Jesus é bom, Jesus é fiel, Ele vive, Ele reina, e Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Nós somos a prova disso, que o sacrifício do Senhor Jesus não foi em vão na cruz, mas nos alcançou, nos abençoou, e nós estamos aqui, nesse momento, profetizando
a grandeza do Senhor Jesus Cristo. Isso me deixa tão assim empolgado, tão feliz, irmãos, de saber que eu sou parte do corpo de Cristo, da família de Deus. Nós somos o povo de Deus. A Bíblia diz que somos um reino de sacerdotes, povo escolhido para glorificar o nome do Senhor. E você pensa que você foi que escolheu o Senhor? Não, Ele escolheu você para estar aqui. Você está aqui porque o Senhor te atraiu. E se você realmente é do Senhor, você vai permanecer com Ele até a sua vinda, até o encontro com o Senhor. Você nunca vai abandoná-lo, porque você passou por um processo poderoso, chamado processo de regeneração. Quando acontece a regeneração? Quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo veio habitar em sua vida. Isso chama-se regeneração. Quando nós somos regenerados, Paulo diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Isso significa regeneração. Nós éramos pecadores, destinados à morte eterna, e agora somos pecadores, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Fomos reconciliados com Deus. Fomos justificados na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso é a regeneração. E após a regeneração, vem a vida que você está levando agora, que chama-se santificação. A cada dia nós buscamos ser mais parecidos com Cristo. A cada dia procuramos andar com Ele. A cada dia procuramos andar em santidade, deixar as velhas práticas, os velhos pecados, as velhas manias, para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Então, aquele que praticava coisas erradas, ele abandona essas coisas para buscar uma vida de santidade na presença do Senhor. Então, o processo de santificação, ele dura durante toda a vida cristã. Você está buscando a santificação, buscando ser mais parecido com o seu Deus, aprender mais do Senhor, conhecer mais a sua palavra, viver mais de acordo com a vontade dEle. Isso é santificação. E aguardamos a última etapa. E qual é a última etapa? A glorificação. Quando finalmente estaremos recebendo do Senhor o galardão, a vida eterna. Estaremos com Ele reinando para sempre, para sempre. João viu em sua visão, lá em Apocalipse capítulo 21, ele diz, e vi um novo céu, uma nova terra, e a Jerusalém que descia como noiva ataviada do Senhor. Ou seja, está falando de um reino eterno, numa nova terra, um novo céu, que o Senhor preparou para todos aqueles que o receberam como Senhor e Salvador das suas vidas. Aleluia! Ninguém se alegra, não? Eu estou alegre. Porque... Glória a Jesus pela essa grande salvação. A salvação é o bem mais precioso que um crente pode ter. Não existe nada mais importante, nada mais precioso do que ter o seu nome escrito no livro da vida. Esse é o bem maior na vida do cristão. É claro que Deus nos acrescenta muitas coisas. Isso é uma promessa, Jesus falou isso. Lá em João 6,33 ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele está falando de cuidado, está falando de cuidado, assim como as aves do céu, ele alimenta, ele também vai nos alimentar. Mas o bem mais precioso que temos é Jesus. Esse é o bem mais precioso. Jesus é o tesouro mais importante. Eu estava falando com uma pessoa esses dias, perguntando, qual é a coisa mais importante que há na eternidade? A pessoa falou assim, uma vida boa. Outro falou, assim, o prazer, a alegria, as bênçãos. E eu falei para ele, não, o bem mais precioso que há na eternidade é a presença de Jesus conosco. Se não fosse Jesus, nada teria graça. Amém? Aleluia. Hoje eu quero meditar com vocês em Romanos capítulo 1. Eu quero que você abra a sua Bíblia junto comigo.
Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. Eu estava na nossa igreja do Recanto agora, estava muito cheia a igreja lá no Recanto, graças a Deus. Estava consagrando a bebezinha do Bernardino, diácono Bernardino, da Poliana, Luísa. Depois de anos de casados, esperando no Senhor, sofrendo com o desejo de ter um bebê, Deus nos concedeu a Luísa, uma princesinha, e hoje eu fui lá me alegrar com eles nesse momento tão especial. Romanos capítulo 1, versículo 18, a partir do versículo 18 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, portanto, por isso, indesculpáveis. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, fala conosco através da Tua palavra, que é a verdade, nessa noite. Nós carecemos de Ti, carecemos do Teu poder, da Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Aleluias. Esse é um texto bastante difícil de pregar, um dos textos mais confrontadores da Bíblia. É um texto que muitos pregadores evitam passar por ele, porque é um texto que fala sobre a ira de Deus. Nós estamos mais abertos a ouvir sobre o amor de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus, mas quando nós nos defrontamos com a palavra de Deus, e aqui o texto está falando sobre a ira de Deus, diante da iniquidade, é algo muito difícil de compartilhar. Porque as pessoas hoje, elas buscam coisas que são agradáveis aos seus ouvidos. Mas muitas vezes Deus, para nos ensinar e nos corrigir, Ele profere uma palavra dura, uma palavra de disciplina, porque Ele ama, e Ele corrige a todos aqueles que Ele ama. Ele ama tanto ao ponto de nos lapidar como pedras brutas,
para que sejamos cada vez mais semelhantes a Ele, e para que possamos herdar a vida eterna. Que todo o propósito de Deus ao longo da história foi resgatar o homem para Ele mesmo, foi para fazer de um homem um templo onde ele possa se depositar com a sua glória. Então, o propósito de Deus é de salvação do homem, de libertação do homem, para que o homem reconheça os seus pecados e se volte para Deus e seja salvo, seja liberto. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, o propósito de Deus é a salvação do homem. Jesus veio ao mundo para salvar, buscar e salvar o que se havia perdido. E há diversos tipos de ira. Existe a ira eterna. O que é a ira eterna? É a ira contra todos os pecadores. É a ira escatológica, ou seja, a ira que no final dos tempos, está descrito isso assim, de forma muito profunda no livro de Apocalipse, virá a ira do Senhor sobre todos os filhos da desobediência, os ímpios sofrerão por causa da ira de Deus contra o pecado, porque rejeitaram a Deus e porque rejeitaram o amor, a graça, a misericórdia de Deus. A ira do Senhor virá sobre todos os filhos da desobediência. Mas não só essa, tem a ira escatológica, a ira cataclísmica. O que é a ira cataclísmica? É a ira de Deus sobre um povo rebelde, e muitas vezes essa ira de Deus, ela se revela através de desastres naturais, através de ataques como foi no 11 de setembro, a torre sendo atingida, muitos desastres, furacões, terremotos. A ira de Deus contra um povo desobediente, um povo mau, um povo rebelde, que muitas vezes recebe isso porque é rebelde, porque é difícil, é de dura serviço. Não só desastres que são reflexos, não é, do julgamento de Deus sobre a terra, mas também a ira consequencial, que são fruto de coisas que nós fazemos, vivemos na vida, e de certa maneira essas coisas produzem essas forças, e essas forças produzem o julgamento de Deus por causa da forma que andamos, da forma que nos comportamos, da forma que agimos. Quando diz, no versículo 18 de Juízes 16, vendo, pois, Dalila, que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo, subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram a eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado deles. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. Sansão não percebeu que por causa da sua desobediência, porque está dado lugar a Dalila, ele já havia perdido a sua força, o Senhor não estava mais com ele. E uma das sensações mais terríveis que o homem, que uma nação pode sentir, é um Deus que os abandona ao seu próprio mal. Juízes capítulo 10, no versículo 13, diz o seguinte, contudo vós me deixastes a mim e servistes aos outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Ou seja, vocês me abandonaram, agora vocês estão entregues à sua própria
sorte. Ou seja, Deus está dizendo, eu estou farto do pecado de vocês. Estou cansado do pecado de vocês. Agora vocês se virem. Vocês se virem. Não terão mais a minha graça protetiva, a minha graça limitante, porque vocês viraram as costas para mim. Lá em Provérbios, no capítulo 1, versículo 24, há uma palavra muito dura de Deus acerca de um povo que o abandona, que o rejeita, um povo desobediente, e que sofre essas consequências. Capítulo 1 de Provérbios, versículo 24, diz, mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei da vossa desventura, e vindo o vosso terror, eu zombarei. E vindo o vosso terror como a tempestade, e vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos. Sentença. A ira de Deus contra os filhos da desobediência. E chega um momento em que Deus diz, então, vão em frente. Eu deixo vocês para vocês se destruírem pelas próprias concupiscências dos seus atos. Deus entrega a nação, os homens, as suas próprias escolhas. Lá em Mateus capítulo 15, versículo 14, Jesus diz isso, deixai-os em paz. Eles são cegos, guias de cegos. Deixa eles ir, deixa eles fazer do jeito que eles querem. Já que eles querem isso, deixa eles em paz. E a mesma história, sempre deixando a verdade pela mentira, rejeitando a verdade, abandonando os caminhos do Senhor, sempre, sempre, sempre o homem rejeitando a vontade de Deus e recebendo sobre si mesmo o castigo da sua própria iniquidade, da sua própria concupiscência. Ou seja, Deus remove a sua graça restritiva e deixa o homem à mercê das suas próprias concupiscências. Deus diz, deixe eles irem, deixe eles se entregarem às suas próprias liberdades pecaminosas e deixe eles experimentarem os resultados da sua própria liberdade pecaminosa. Romanos explana assim de forma clara a ira de Deus contra a desobediência dos homens. Versículo que nós lemos, manter sua Bíblia aberta. Nós vemos isso. Versículo 24. Por isso Deus os entregou. Versículo 26. Por causa disso os entregou Deus. Versículo 28. O próprio Deus os entregou. Deus agiu dessa forma, como uma forma de sentença ao homem pecador, que virou as costas para Deus, e porque virou as costas para Deus, colhe as consequências dos seus pecados. Que situação terrível é essa? Paulo diz que por causa dessas coisas, nós somos indesculpáveis. Por que nós somos indesculpáveis? Ele responde dizendo que a ira de Deus se manifesta do céu contra todos os filhos, toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Por quê? Porque o que se pode conhecer de Deus foi manifesto entre eles. Até as tribos mais remotas têm um entendimento de que existe uma força maior, de que existe um Deus maior, e esse Deus tem princípios, essa força maior se rege por princípios morais, por princípios
pessoais, humanos. E a Bíblia diz que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, versículo 20, como também a sua divindade, claramente se reconhece como desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Por isso nós somos indesculpáveis, porque a natureza demonstra que há um Deus, e que esse Deus é digno de toda honra, é o Deus Criador, é o Deus poderoso, a quem nós devemos toda submissão, todo respeito, todo amor. Então, Deus, Ele se revela. Aos judeus, o Senhor se revelou pela revelação especial. O que é a revelação especial? As Escrituras, os judeus conheciam as Escrituras desde o início, lá do judaísmo, lá em Abraão. Eles já sabiam da existência de Deus, eles já sabiam da vontade de Deus, do propósito de Deus, e Deus então se revela nas Escrituras de forma especial, mas há a revelação geral de Deus, que todos nós sabemos que há um Deus, há uma força maior que rege a humanidade. Então, por isso, ninguém aqui é indesculpável, ninguém é indesculpável. Porque Deus se revela ao homem. Deus se revela ao homem. O Senhor, Deus se revela às pessoas. E uma das coisas mais maravilhosas que existe é saber que Deus, Ele se preocupou. Veja, João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso significa Deus se movendo em direção ao homem para buscá-lo, para salvá-lo, para transformá-lo, para se revelar a ele. E quando nós vemos nas páginas da Bíblia, Deus se mostrando ao homem com um propósito de salvá-lo, de libertá-lo, de transformá-lo. Por isso nós somos indesculpáveis. Ninguém pode dizer, eu não sabia. Porque o Senhor se manifesta. E Ele está se manifestando aqui hoje. E Ele tem se manifestado ao longo da história. Nós vivemos num país que, desde que me entendo por gente, que eu sei que tem a Bíblia, tem Bíblias de todo jeito, tem Bíblias de todo tipo, tem igrejas por todo lado. Aqui nessa rua é cheio de igrejas, tem cursos bíblicos, tem seminários bíblicos, tem institutos bíblicos, a palavra está sendo ensinada. Deus está sendo revelado. Então o homem não pode alegar que não sabia, que Deus está se revelando ao homem. Mas o homem preferiu virar as costas para Deus. O homem preferiu abandonar as coisas de Deus, deixar as coisas de Deus para trás, de lado. E quando isso acontece, vem a ira de Deus sobre o homem, sobre a sociedade, sobre um povo que rejeita os caminhos do Senhor. Versículo 24 diz, por isso Deus os entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do próprio coração, para desonrarem os seus corpos entre si. Para se desonrarem, para relativizarem a moralidade, para viverem de forma promíscua, de forma errada, de forma maligna. E por que Deus entregou? Versículo 25, porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando a criatura e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, em primeiro lugar, Deus os entregou, tais homens em imundícias, para desonrarem os seus próprios corpos, porque eles mudaram verdade em mentira. Vivemos um dia hoje, um tempo hoje, em que a mentira prevalece em muitos lugares, e as pessoas rejeitam a verdade e adotam para suas próprias vidas ideologias, pensamentos mentirosos. Eles abraçam a mentira e rejeitam a verdade. Por isso que Deus os entregou às suas próprias paixões, às suas próprias concupiscências. Mas não apenas isso, Deus os entregou às paixões infames, porque eles rejeitaram o meio natural. Ele está falando aqui, versículo 26, porque as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza.
Isso está falando de lesbianismo. Está falando de que as mulheres que tinham aquele propósito divino de serem boas mães, criadoras de bebês, agora elas estão se inflamando com outras mulheres. E a Bíblia diz: Deus entregou as mulheres, vocês a isso. Fala, se sujem, se lamei, fiquem à vontade. E depois colham as consequências das suas decisões. Mudando a forma natural, ou seja, existe uma forma natural que Deus criou, que Deus preparou, que Deus reservou para as mulheres. E é tão lindo, é tão maravilhoso. As mulheres são maravilhosas. E elas foram criadas de uma forma tão perfeita por Deus. As mulheres são algo tão glorioso da criação de Deus, as mulheres são tão especiais. Eu tenho uma lá em casa que, meu Deus, nunca vi tanta glória. Elas foram criadas com a natureza tão bela, tão doce, tão gloriosa, com um propósito tão lindo, de serem as mães das gerações que se sucedem, para levar uma criança no colo, para cuidar da sua casa, para serem mulheres que temperam a sociedade em todas as áreas, nas diversas profissões. Elas têm um olhar diferente, elas temperam esse mundo. Ai de nós se não fossem essas amadas, queridas mulheres. Então, Deus as criou de uma forma em que elas naturalmente vivem as suas características de mulheres. Mas a Bíblia diz que Paulo está dizendo assim: Deus os entregou a paixões infames. Por quê? Porque rejeitaram a verdade, rejeitaram a Deus, rejeitaram aquilo que Deus preparou. Deus falou: então tudo bem, vocês podem se enlamear nas suas paixões, que Paulo diz, infames. E as mulheres começaram a se relacionar com as outras mulheres fora da forma natural que Deus preparou desde o início do mundo. A Bíblia diz: Deus criou homem e mulher o criou. Mas não só isso, semelhantemente os homens também deixaram o contato natural da mulher. Ou seja, é natural que o homem tenha contato com a mulher. Eles foram feitos dessa forma, foram criados dessa maneira, foram desenhados para coabitarem dessa maneira. E Paulo está dizendo aqui que eles abandonaram isso e se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, ou seja, cometendo algo agressivo, algo maligno, homem com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição pelo seu erro. E daí vem as doenças, vem os problemas, vem a degradação da sociedade, porque esta não é a forma natural, o homem não foi feito para isto. Não é dessa maneira que Deus desenhou e preparou o homem para se relacionar, e qualquer coisa fora do propósito de Deus, da criação de Deus, é uma aberração. E precisa ser colocado diante do Senhor, precisa ser renunciado, porque pecado a gente não cultiva, a gente não cria, a gente não fica lá apaziguando o pecado. Pecado a gente foge dele, a gente rejeita ele e assume a vontade de Deus, mesmo que isso doa. Porque pecado às vezes é gostoso, muitas vezes é prazeroso. Pecado é prazeroso. O pecado é a carne tendo lugar. Todo pecado ele diz respeito à carne, ao desejo da carne, à vontade da carne. Por isso o pecado não é para ser tolerado, o pecado é para ser abandonado. A Bíblia diz que ao diabo nós devemos resistir. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas o pecado não. O pecado é para você correr dele. Não se submeter a ele, rejeitá-lo. E buscar de Deus uma vida na presença que agrade a Deus.
Pastor, mas eu não consigo abandonar o pecado, ele está muito dentro de mim, ele está arraigado dentro de mim. Muitos morreram por causa do Evangelho, mas não rejeitaram a cruz de Cristo. Então, se muitos morreram, mas não negaram a Jesus, você negar o seu pecado não é nada demais. Você pode simplesmente dizer, eu rejeito o pecado e eu sigo a Jesus. Eu prefiro morrer do que desagradar o meu Deus. Se muitos morreram e não negaram Jesus, o que é para mim negar o pecado? E pedir a Deus, Senhor, me renova, me retorna a natureza que o Senhor me criou e que foi corrompida por Satanás. Senhor, eu quero a minha natureza. Eu quero a minha natureza, Senhor. Eu não quero a natureza do pecado, do inferno, do diabo. Eu quero a natureza de Deus em minha vida. Mas por que isso acontece? Versículo 28, porque desprezaram o conhecimento. Desprezaram o conhecimento. Por causa disso, por ter desprezado o conhecimento, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Uma disposição mental reprovável. Ou seja, uma mente distorcida. E nós estamos sendo testemunhas, estamos vendo uma sociedade cheia de uma disposição mental reprovável, que aceita e que deseja tudo que não presta. E algumas coisas estão ficando até comuns, algumas cenas estão ficando comuns, alguns conceitos estão ficando comuns. Porque as pessoas, a mente das pessoas estão tão dominadas pelo pecado, que elas estão sendo levadas a essa disposição reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. E Paulo lista aqui as coisas inconvenientes: injustiça, malícia, avareza, que é o apego demasiado à riqueza, maldade, possuídos de inveja, versículo 29, possuídos de inveja, desejo de morte, homicídios, contendas, dolo, malignidade. São pessoas difamadoras, gostam de falar mal do outro, caluniadoras, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males. E aqui agora algo que na cultura judaica era punido com apedrejamento, com morte. Desobedientes aos pais. Filhos que não obedecem aos pais. Uma sociedade onde os filhos não honram os seus pais está fadada à falência. Não ache bonitinho quando uma criança xingar o pai ou desrespeitar os seus pais. É ridículo isso. É horrível isso. Isso é consequência do pecado. Quando filhos são rebeldes, são ingratos, são afrontosos com seus próprios pais. Porque os pais são para ser honrados. Honrados. Cabe ao filho honrar os seus pais. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e para que se prolongue os teus dias sobre a face da terra, diz a palavra de Deus. Então, filhos são para honrar os pais. E por que não honram? Porque se afastaram de Deus e o Senhor os entregou uma disposição mental reprovável. Reprovável. Mas não só isso, versículo 31, insensatos, pérfidos, arrogantes, sem afeição natural e sem misericórdia. Sem misericórdia. Essa é a causa. E qual a consequência disso? A Bíblia diz que por causa disso vem a ira de Deus, a manifestação da ira de Deus sobre todos esses que detêm a verdade pela injustiça. E como essa ira se manifesta, Deus os abandona as suas próprias concupiscências. Vão lá, se sujem, se lameiem e herdem o inferno como consequência.
Já que vocês não querem, já que vocês não me rejeitam, então vivam da forma que vocês quiserem, fiquem à vontade. Se enlameiem cada vez mais, se emporcalhem cada vez mais, chafurdem cada vez mais na lama, fiquem cada vez mais podres, nojentos, abomináveis diante da presença do Senhor, que é santo, santo, santo. Misericórdia. Vocês não querem a verdade? Vocês não querem a bênção? Vocês não querem o céu? Então curtam o inferno, a condenação eterna. Se entreguem a Satanás. E já há pessoas por aí dizendo, nós queremos Satanás, ótimo, vão em frente. Tinha um bloco carnavalesco lá em Pernambuco, dizia assim, estava uma faixa escrita assim, Deus ou o diabo? Aí o pessoal, queremos o diabo. Queremos. Sabe o que Deus diz disso? Algumas pessoas pensam, Deus vai ficar... Não, Deus já manifestou a sua ira. Deus está entregando eles. Isso, façam isso mesmo. Queiram o diabo, queiram o inferno, rejeite a minha graça, rejeite o meu amor, rejeite a minha crucificação, rejeite tudo que eu fiz por vocês. Curtam, se aproveitem o bastante. Se aproveitem das suas concupiscências. Isso é consequência de quê? Por que tudo isso? Versículo 21, portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Idolatria, são idólatras. Idolatram ídolos, idolatram a própria vida, idolatram o dinheiro, idolatram os prazeres, e toda idolatria é uma afronta a Deus. Idolatram pessoas, amam mais as pessoas do que a Deus. Porque que lá no Éden aconteceu o que aconteceu? Eu não sei, a Bíblia não diz isso, mas provavelmente que Adão diz assim, bom, ela já comeu do fruto proibido. Eu não quero perder essa mulher de jeito nenhum, eu vou comer também, vou me lamear com ela, porque eu me idolatro essa mulher, eu quero ir para onde ela for, mesmo que seja para o inferno. Ele podia simplesmente dizer, Eva, você comeu, lamento. Só lamento. Eu não vou me sujar porque você se sujou, querida. Você sabia que não era para comer e você comeu. Eu quero ficar com o Senhor. Então, provavelmente, eu não sei que destino Deus vai te dar, mas eu vou ficar no jardim e Deus vai preparar outra varoa para mim, com certeza. Mas eu não vou cair nesse golpe. Não, eu vou ficar sem Eva. E como Eva é um ídolo para mim, eu prefiro me sujar com ela. Interessante que a vida cristã é uma vida de renúncia, de submissão completa ao Senhor, de colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. A vida cristã é morte para o mundo e vida para Deus. Não pense que você vai ficar vivo no mundo e vivo para Deus, que não vai dar certo. Para que você viva com Deus, você tem que romper os laços com o inferno, com Satanás. Não dá para ter dois senhores. Ou você serve ao Senhor, ou você serve aos seus próprios prazeres. E o Senhor nos ensina a nos purificar. E a idolatria, o apego às coisas, é que afasta muitos de nós da presença do Senhor. Versículo 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Loucos. Eu vejo alguns intelectuais, eu vejo algumas pessoas letradas falando, muitas vezes no meio de comunicação, eu fico arrepiado. Quão burros, quão estúpidos essas pessoas podem ser a não entenderem o propósito de Deus e a falarem tão bonito mentiras terríveis. Eles são hábeis em falar mentiras de uma forma palatável, bonita, que parece interessante. Por isso que Paulo nos ensina a tomar cuidado com os sofismas, com as falsas verdades. Porque elas vêm travestidas de uma filosofia linda
cheias de amor, cheias de compreensão, mas elas são abomináveis perante o Senhor. Por isso que a palavra de Deus liberta, porque um crente cheio da palavra de Deus, ele não cai nessas armadilhas satânicas. Um dia eu vou ter que prestar conta de vocês, ovelhas, perante o Senhor. A Bíblia diz isso, e eu preciso pregar a verdade para que vocês sejam salvos, abençoados e vão para o céu. Quero ver você no céu. Eu não quero agradar você, eu quero ver você no céu. Eu não estou em um programa de auditório aqui, estou ministrando a ovelhas amadas, queridas, e que eu quero ver salvas. Salvas. Se meu trabalho for entreter vocês, eu estou frito perante o Senhor. Depois eu vou ter que prestar contas a Ele. Não estou aqui para entreter ninguém, estou aqui para ensiná-los a palavra de Deus, palavra que liberta, a palavra que transforma, que dá vida e vida abundante. Então muitos se estribam, inculcando-se por sábios, se tornaram loucos. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder que salva, que transforma a vida do homem. Então, sabedoria humana. Mas no versículo 23 ele diz, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhante de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Não é incomum, quando você vai para a Índia, você vê pessoas que, lá eles idolatram a vaca. E para eles é um dia de muita sorte quando eles veem que uma vaca está fazendo xixi e eles conseguem chegar a tempo de botar o rosto no xixi da vaca para serem abençoados. Adoram ratos. Tem um templo para os ratos. Adoram estátuas, imagens, choram, clamam diante de imagens feitas por mãos de homens. A religião distorcida, a religião que não prega a palavra, a religião que só satisfaz os desejos do homem. E muitas religiões estão surgindo, e muitas já existem por aí, que são verdadeiras abominações a Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Qualquer religião que idolatre homens, estátuas, animais, são abomináveis diante do Senhor. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, embaixo da terra ou nas águas. Não te encurvarás a ela, nem a elas prestarás culto. Isso é muito claro, que o único que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor é o nosso Deus. Nosso Deus triuno, Pai, Filho, Espírito Santo. Esse Deus que nós cremos, esse Deus que nós servimos. A falsa religião tem levado muitas pessoas a atraírem sobre si, sobre uma sociedade, sobre uma comunidade, a ira de Deus. E quando Deus olha toda essa idolatria, muita gente fala assim, manda fogo, destrói essa procissão. Não, Deus não faz isso. A ira de Deus se manifesta assim, vão lá e adorem os ídolos. Vocês não querem ídolos? Vocês não querem adorar o bicho, a vaca, o peixe, o cavalo, o gato? Vocês não gostam disso? Pecados, a religião maligna que corrompe o homem, que leva o homem para distante de Deus. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz assim, tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas. Quais são as obras da carne? Prostituição, impureza,
lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos prevenis, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Efésios capítulo 5, versículo 5. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Qual é essa natureza? A prostituição, a impureza, paixões lascivas, paixões que levam você ao pecado, desejo maligno, a avareza, a idolatria. E ele diz, versículo 6, por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena. Você que gosta de falar de forma obscena, você que gosta de falar palavrões, saiba que a Bíblia diz que nós prestaremos contas a Deus por toda palavra torpe que sair dos nossos lábios. Então você que gosta de falar palavrão, saiba que essa não é a linguagem de Deus, não é a linguagem do crente, não é a linguagem do céu, essa é a linguagem do inferno, do capeta. Então, se você gosta de falar palavrões, saiba que você terá que prestar contas a Deus pelos palavrões que você está falando. Isso significa também que a sua boca ainda não foi lavada e purificada pelo sangue de Jesus, mas ainda está cheia da porcaria do inferno. Porque um crente não xinga palavrão, não chama palavrão, nem usa linguagens obscenas. A boca do crente é santa. Amém? A boca do crente não é para falar piadas pornográficas, tá certo? A boca do crente não é para ficar falando, xingando palavrão. Isso é a boca do ímpio, que não conhece a Deus. E o diabo pode usar livremente a boca dele. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes ao Deus vivo. Vocês são novas criaturas, vocês são pessoas diferentes, vocês são outro tipo de pessoas, povo escolhido, geração eleita, sacerdócio santo. Capítulo 4, versículo 7 também diz: portanto, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, nós não queremos viver sob a ira de Deus, queremos viver sobre a graça de Deus. Não queremos que Deus diga para nós: vão em frente, vivam a sua vida pecaminosa. Não queremos dizer: Senhor, nós queremos ser daqueles que o Senhor ama, queremos ser o teu povo, queremos andar na tua luz, queremos fazer a diferença nesse mundo. Se esse mundo está sendo destruído, se esse mundo está em trevas, Senhor, nós queremos ser a contracultura, queremos viver diferentes, queremos andar na tua presença, como servos tementes e fiéis a Deus. Queremos viver dessa maneira. Queremos ser um povo santo na presença do Senhor. Servirmos ao Senhor com alegria. Buscarmos a Ele, buscarmos fazer a sua vontade e não a nossa.
Por isso que nessa noite, irmãos, eu gostaria de deixar a mensagem para vocês. Não se coloquem debaixo da ira de Deus. Pelo contrário, se coloquem debaixo da graça de Deus. Busquem a vontade de Deus em primeiro lugar na vida de vocês. Já que vocês abraçaram a fé cristã, vivam de forma coerente com o que vocês buscaram. Não vivam em pecado, na prostituição, entregando seus corpos à carne, à vontade da carne, sabe, as coisas fora do propósito de Deus, mas busquem viver de acordo com o propósito de Deus, mesmo que isso lhe custe, mas a recompensa é grande no Senhor. Vale a pena viver conforme a vontade de Deus. Os prazeres momentâneos levam à morte. Mas a vida com Deus tem eterno peso de glória. E Deus tem o melhor para os seus filhos. Romanos capítulo 2, versículo 4, Paulo diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuraram a glória, honra e incorruptibilidade. Mas a ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de um homem, de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para Deus não há acepção de pessoas. Finalmente, o texto de Romanos, capítulo 1, diz: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Não apenas praticam, mas também faz. Isso aí, que bonitinho, legal. Eu concordo com você. Eu aprovo também essa pouca vergonha aí, eu acho legal. Acho que cada um tem que viver a pouca vergonha da forma que quiser, cada um tem que viver o pecado, e eu concordo, eu aprovo isso aí que eu estou vendo, tem nada demais, não tem nada a ver, é isso assim, é assim mesmo, a sociedade evoluiu, e nós somos assim mesmo, então estou vendo ali o pecado, estou vendo o mal, ó, beleza, tem nada demais. Não só praticam, mas também aprovam os que assim procedem. Meus amados irmãos, que sejamos santos para o Deus que é santo, que buscamos a cada dia a vontade de Deus. Todos nós somos pecadores, imperfeitos, cometemos erros, cometemos enganos. Todos nós somos limitados, imperfeitos. Mas a diferença do crente é que ele está sempre buscando como agradar a Deus. Ele não se conforma ao pecado, ele não se conforma ao status quo, ele não se convence de que está tudo bem. Pelo contrário, ele está sempre preocupado em colocar Deus em primeiro lugar em sua vida. A diferença do crente é que ele não é que ele se acha a pessoa mais perfeita e mais santa do mundo. A diferença do crente é que ele está sempre com o coração conectado ao trono e perguntando: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, e tira-me, e leva pelo caminho eterno. Me ajuda, Senhor, a fazer a tua vontade. Cura-me, liberta-me, transforma-me, me dá um coração puro, um espírito quebrantado. Fica de pé, vamos orar nesse momento.
Mas a ira que está aqui em Romanos capítulo 1 é a ira através do abandono. Deus revelando a sua ira contra o homem pecador, contra uma sociedade degradada, pecaminosa, maligna, que rejeitou os caminhos do Senhor e quer andar pelos seus próprios caminhos. Isso inclui o Brasil, isso inclui as nações do Ocidente, que estão hoje carregadas de impureza, carregadas de maldade, carregadas de abandono para a presença de Deus. Deus, a Bíblia diz aqui que o Senhor, Deus, os abandonou, os entregou às suas próprias concupiscências, os seus próprios pecados. Nós vemos exemplo da Bíblia quando Deus vira as costas para rebeldes e para pessoas desobedientes. Lá em Juízes, no capítulo 16 de Juízes, nós vemos o exemplo de Sansão,